por que o amor é difícil? Não, As pessoas não sabem amar? As pessoas primeiro não sabem o que é o amor, né? E não é só as pessoas, né? Na própria ciência da psicologia, que é uma ciência nova, o amor também não tem definição precisa, né? A maneira como eu penso, o amor é um fenômeno autônomo, separado do sexo. O amor seria um desejo persistente ao longo de toda a vida das pessoas de refazer uma ligação parecida com aquela que a criança tem com a mãe, através da qual ela sente aconchego, paz e harmonia. Quer dizer, você estava na barriga da tua mãe, tinha aquele conforto, aquela coisa boa. Aí quando você nasce, aquilo ali é um choque, vai embora aquele sentimento. E você, criança, começa a buscar alguma coisa que seria quase uma busca de uma memória emotiva, uma coisa assim? É possível que você possa chamar assim. Na verdade, eu diria o seguinte, que provavelmente nós não temos registro verbal disso, porque, evidentemente, o cérebro humano nasce formado, mas nasce sem informações, quer dizer, como se fosse um computador sem programa. Mas tem registro, tem sensações, tem sensibilidade. E provavelmente sobra em todos nós esse registro, vamos dizer assim, de um aconchego e de um paraíso perdido. Quer dizer, no teu conceito, o paraíso seria a barriga da mãe. É útero. Né? E a perda do paraíso, quer dizer, o nascer é uma ruptura desse E aí equilíbrio. você acha que as pessoas mantêm essa perda, mantêm esse medo, esse trauma da perda e esse medo de perder? Bom, sobra o medo de perder, mas sobra também uma espécie de nostalgia do paraíso. Né? Quer dizer, eu digo sempre, meio de brincadeira, que as pessoas pensam que estão vivendo histórias de amor e elas vivem histórias de suspense. Elas gostam de, sabe, de amor impossível, proibido, confusão, rolo, porque ficarem os dois juntos, grudadinhos, numa ilha deserta para viver o grande amor, que é a coisa mais parecida com o útero, provavelmente seria uma experiência muito chata, porque o útero é uma nostalgia. Quer dizer, você acha que a gente é que busca os problemas? Eu acho que, em primeiro lugar, o homem busca uma coisa, uma harmonia, essa harmonia, exatamente como a uterina, se ele encontrar, ele não vai ficar satisfeito. Né? Então ele gosta mais do processo, às vezes, de buscar, do que da chegada encontro. Lá. Ou seja, ele carrega esse medo do amor. Carrega o medo do amor junto. Então, todas as pessoas têm esse medo do amor, você acredita? Olha, quase todas as pessoas. Existe um grupo de pessoas que você pode imaginar assim, quase meio como kamikazes, né, que não têm esse medo. Se jogam, mergulham. E quase se atiram de cabeça. E quase sempre são pessoas, não raramente são mulheres. E elas mergulham. E quando elas mergulham, também não raramente o parceiro foge. Porque... Fica com medo. Claro, porque o medo, o outro tem medo. Se você não tiver medo e você entrar muito rápido, você espanta o outro. Então, são mulheres que amam demais, não é? Sei. E que na realidade sempre dá errado tudo na vida sentimental delas, porque elas espantam os homens com esta porque voracidade. vai com muita sede ao pote. Baseado nesse medo do amor, você criou o anti-amor, que você chama seus livros do anti-amor. O que é exatamente isso? Então, o que eu chamo de fator anti-amor é uma mistura de componentes existentes em todo o mundo que, na verdade, trabalham contra o amor. E é uma vontade de... É para trás o amor, de todo modo não é para frente, né? É uma coisa regressiva, imatura, se você quiser. É uma espécie de vontade de desnascer. É uma coisa que dá medo mesmo, porque voltar a fazer uma espécie de fusão com outro ser humano, né? Porque a relação uterina é uma relação de fusão. Isso dá um medo terrível, porque você vai perder toda a sua identidade, a sua individualidade. Vai se acoplar com o outro. Agora, nesse anti-amor, as pessoas sabotam a própria relação. Qual é o mecanismo do anti-amor? Quando está tudo em ordem, a gente tem a sensação de que uma tragédia começa a passear em torno de nós. Aquela coisa assim que está tudo bom demais, você fala, meu Deus, será que eu vou morrer porque está bom demais? Tem que bater na madeira, tem que fazer figa, rituais de proteção contra uma tragédia iminente. Porque está tudo muito calmo. Porque está tudo muito bom. E as pessoas têm medo de ser felizes? Felizes? Isso é 100% da humanidade. Quer dizer, a maioria das pessoas... A maioria não, 100%. 100% da humanidade tem medo de ser feliz? Tem medo de ser feliz. Sempre que começa a acontecer muita coisa boa, a gente começa a sentir uma angústia meio difusa que não sabe de onde vem, uma sensação de que está bom demais. Olha essa expressão, está bom demais. Né? No futebol eles dizem assim, que se melhorar, estraga.
né? Quer dizer, fica uma sensação de Quer que dizer, está se por um melhorar fio. estraga, é quase um acomodamento, então? É, assim, mais um pouquinho, chegou no útero, no paraíso, vai ter uma nova expulsão do paraíso. Entendeu? Tá, vou perder aquela vai coisa... ter uma destruição. Só que agora não é mais o medo de nascer, em geral é o medo de Quer morrer. dizer, a pessoa, em resumo, se autoprotege se destruindo. Acha que se autoprotege se destruindo. Na verdade, esse medo da felicidade é um medo tolo, porque na verdade a felicidade não mata. E aí, qual é a diferença entre o amor e a paixão? A paixão quase sempre na paixão existe um medo muito forte. Não é que há autodescontrole, não. O que existe é um pânico. As pessoas vivem uma situação de pânico. A paixão é filme de suspense, né? Quer dizer, a pessoa topa aquela relação, mas morrendo de medo. Com aquela euforia. E aí aparecem todos os medos. O medo da felicidade, né? Isso aqui tá bom demais. Em geral, a paixão tem impedimentos concretos, quase sempre. Quer dizer, a pessoa se apaixona por alguém que ou é casado, ou a própria pessoa é casada, ou há diferenças de idade grande, ou há diferenças geográficas, quer dizer, um mora aqui, outro mora na Europa, enfim, diferenças grandes que, vamos dizer assim, predispõem, quase assim, já tem a porta de saída aberta, entendeu? Entra, mas já está com a portinha de saída, já tem uma boa explicação para cair fora na hora oportuna, né? As companhias telefônicas gostam muito da paixão, porque tem que telefonar para saber se ainda me ama, será que ainda me ama, será que não me ama mais, será que... Né? Marca um encontro, fica aquele coração palpitando, será que vem, será que não vem? Taquicardia. Mas a taquicardia não é do amor e nem da paixão, é do medo. A única coisa que dá medo que dá palpitação é medo. Agora, de todo modo, a paixão quase sempre ela evolui ou para a ruptura, quer dizer, para a separação, quando se predominar no fim o medo, né? E há pretextos banais sempre, não é? Quer dizer, hoje banais, o fato de ser casado não é impedimento, diferenças de idade nem geográfica, nada disso hoje é real impedimento. Ou então ela termina com a vitória do amor, e aí as pessoas se fundem mesmo e passam um período realmente de fusão onde o medo diminui. Quando o medo diminui, diminui a taquicardia e as pessoas têm a impressão de que o sentimento diminuiu, entendeu? E na realidade diminuiu o medo e não o sentimento amoroso. Aí elas podem se permitir a felicidade. Porque como é que é o lance do sexo, a atração sexual? Que fenômeno é esse? Esse é outro fenômeno e esse é um capítulo talvez mais complicado até do que o amor e que dentro da teoria psicanalítica sempre foi tratado de modo misturado, como sendo o amor seria o sexo sublimado. Eu não acho nada disso, eu acho que o sexo é um fenômeno que não tem nada a ver com o trauma do nascimento nem com o útero. O amor é paz e harmonia, e, portanto o sexo não é paz e harmonia, é excitação. É uma descoberta pessoal da criança, né? E, portanto, não tem nada a ver com outra pessoa, né? Ela é solitária. Na adolescência, ele ganha um caráter, pelo menos aparentemente interpessoal. Busca alguém. Mas você busca alguém, mas assim como um fator de estímulo. Ideal, né? Para si mesmo. Pode ser um músico, um artista, qualquer coisa, né? Porque na verdade é só para ser um estímulo para a sua própria fantasia. Essa ideia de que no sexo existe um momento de comunhão entre dois seres, realmente não é verdade. Inclusive, se você pensar direito, o momento da excitação sexual muito forte, quer dizer, do clímax, tanto masculino quanto feminino, é um momento tão intenso do ponto de vista fisiológico, entendeu? Que, como todas as grandes intensidades fisiológicas, ele impede qualquer atenção para o que está fora. Ou seja, uma dor de dente enorme, você não está interessado no outro, só está interessado na sua dor. É uma viagem solitária. Num momento de extraordinária excitação sexual, você, na realidade, não esquece que tem outro lá. O outro inexiste, é um momento absolutamente solitário. Em muitas situações de paixão em que a vida sexual é muito pobre. Aliás, é comum que nos primeiros encontros sexuais dentro da paixão haja dificuldade sexual, principalmente masculina. Que os homens fiquem impotentes, porque a fusão é tão ameaçadora, a situação é tão aflitiva, não é? Que realmente seria uma surpresa o indivíduo conseguir funcionar nesse contexto. Né? É muita coisa. Muita emoção demais, entendeu? E com frequência há dificuldade sexual masculina. E mesmo depois, quando aquela piada do homem que diz assim, é muita areia pro meu caminhãozinho. Exatamente. Naquele momento a mulher está super idealizada. E
o desejo. Tem aquela música do Caetano que diz assim: a gente não sabe o lugar certo onde colocar o desejo. Quer dizer, será que a gente faz escolhas erradas? Na realidade, uma das fórmulas de resolver essa dualidade entre o amor e o anti-amor é você, na verdade, se encantar por uma pessoa que tem uma quantidade de defeitos, defeito entendido sempre como uma avaliação pessoal, quer dizer, defeito ao meu gosto, né? Uma quantidade de defeitos suficiente para neutralizar as qualidades. Ou seja, os defeitos jogam a favor do anti-amor e as qualidades definem o amor. Então eu me encanto e me atraio pelas qualidades e me irrito e me afasto pelos defeitos, entendeu? Para equilibrar, para não ficar totalmente entregue. E como que as relações poderiam dar certo? Já que elas, na maioria, não estão dando certo. Não estão mesmo, hein? No momento você tem índices assustadores de divórcio e isso não quer dizer que as pessoas que estejam casadas sejam felizes também. O número de pessoas realmente felizes no casamento é provavelmente menor do que 5%. Evidentemente que as boas relações amorosas são aquelas que se dão realmente com afinidades maiores, quer dizer, e não com diferenças. De igual para igual, você Quanto diz? Mais parecidos, uma relação de indivíduo para indivíduo. A cultura está vendendo vamos dizer assim, uma proposta de que a aliança ideal é entre opostos. Né? E a aliança ideal não é entre opostos. A aliança ideal é entre pessoas parecidas. Quer dizer, a metáfora boa seria das duas metades da laranja, entendeu? E não a da tampa e da panela. E a meta final seria a aproximação, e não fusão, mas a aproximação de duas unidades e não a fusão de duas metades, né? Então não seria nem mesmo as duas metades da laranja. O objetivo efetivo seria duas laranjas inteiras, né? Compostos, individuados, se aproximando. Agora, Flávio, além do anti-amor, o que atrapalha o amor? Porque a perda da liberdade, a perda da individualidade, o ciúme, a coisa possessiva. Você imaginar que há 100 anos atrás mal tinha luz elétrica, as pessoas não tinham locomoção, então a liberdade e individualidade eram termos um pouco teóricos na realidade. Eles não tinham o valor prático que tem hoje. Hoje liberdade é liberdade de locomoção efetiva, é liberdade de colocar o canal de televisão que você quer, quando o outro pode não estar querendo ver aquele mesmo programa. Quem vai ficar com o controle remoto na mão? Exatamente. Hoje o Diallo num filme dizia isso, né? Que quem manda em casa era ele, porque ele que mexia no controle remoto. Liberdade cresceu muito como conceito e como coisa importante. E a possessividade, quer dizer, aquela vontade de dominar a pessoa amada, até porque ela é muito vital, porque sendo uma relação mais para fusão, a perda vai implicar na perda de um pedaço da gente, continua nos velhos padrões de antigamente, né? Então o indivíduo continua ciumento, possessivo, dominador, homens e mulheres, né? Em geral um é dominador, o outro é dominado, mas isso é só joguinho. Na realidade o dominado domina tanto quanto o dominador, porque ao ser dominado ele está dominando também. Só que hoje as pessoas começam a querer, ao mesmo tempo que querem ser uma só carne, querem ser um indivíduo autônomo. Indivíduo autônomo para quê? Para sair por aí, ter outras aventuras? Não obrigatoriamente para outras aventuras sexuais, pode ser também. Mas para poder ir num jogo de futebol no domingo à tarde sem isso significar que ele não ama mais a mulher. Poder ir pescar com os amigos no Araguaia sem isso significar nada. Mas e o ciúme? As pessoas têm esse sentimento de ciúme mesmo com esse tipo de ideia, ou seja, porque assim, a mulher fica, o homem começa a sair por aí com outras mulheres. E como é que funciona isso? Vamos dizer assim, da mãe com a criança, e a criança com toda a sua fragilidade e dependência deva querer mesmo aquela mãe só para ela, até porque a perda daquela mãe seria a morte para a própria criança. Então o ciúme é das pessoas mais frágeis? Não, o ciúme tem que ser visto como uma parte, vamos dizer assim, primeiro, negativa do fenômeno. Segundo, como um fenômeno que na vida adulta não deveria existir, porque ele, na verdade, é mais um sinal de que o amor, como nós o vivemos, esse amor fusão, é uma versão infantil, mesmo quando vivido aos 50 anos de idade, né? O medo de perder a outra pessoa pode até existir, porque existe um medo enorme da dor associada à ideia ou ao fato perda.
Mas o medo de perder, não sei se me autoriza a ir lá meter a mão no outro e botar uma coleira. Entendeu? E como evitar o ciúme? Como é que o cara em casa... Então nós podemos dizer o seguinte, é menos ciumento o indivíduo que tolera melhor as dores e as frustrações. Um bom indicador de fraqueza é o ciúme, porque o ciúme é uma tentativa de evitar uma dor horrível, que é a dor da perda. Só que a pessoa forte é aquela que se sabe capaz de suportar esta dor caso ela venha a acontecer e não toma providências antecipadas para impedir. Flávio, qual é a diferença, por exemplo, a gente diz assim, não dá certo porque homem e mulher são muito diferentes. Esse conceito, né? Assim, nessa tua experiência, o que as mulheres querem, o que os homens querem? O que é a diferença? Qual é a diferença desse pensamento? O que eles pensam tão diferente? Olha, não há tanta diferença entre homem e mulher. Na parte do amor não existe diferença nenhuma. Não? Né? Ambos nasceram de úteros, ambos tiveram mãe. Há algumas diferenças fortes na sexualidade masculina e feminina. Que são quais? A principal delas é mais, vamos dizer assim, a mais explícita. É a diferença na importância da visão no despertar do desejo masculino, né? Que é muito mais forte do que a importância da visão na mulher. Quer dizer, o corpo feminino provavelmente desperta no homem desejo muito ativo e muito rápido. Esse desejo visual substitui na nossa espécie o desejo olfativo dos outros mamíferos, quer dizer, é indiscriminado e grosseiro. Né? Sei. O cachorro cheira, o homem olha, fotograma. Né? Isso não há muita originalidade nessa função sexual. A função sexual é, obviamente, extraordinariamente mamífera. Né? Mas na mulher, como não existe esse desejo assim grosseiro, então o fenômeno sexual é intermediado pela razão. Né? Então a mulher tem tempo, antes de se interessar, né, de apreciar mais características do homem. Né? Inteligência, nível de educação, nível de cultura, delicadeza, sensibilidade. E a mulher interessa ao homem antes dele saber como ela se chama. Né? É uma condição que, pelo menos no primeiro momento, beneficia muito a mulher. Essa obsessão hoje pela aparência física, pelas dietas, pela boa forma... É para atrair, no fundo é para atrair o homem, tudo para atrair o macho. E uma relação homossexual, ela dá mais certo do que uma relação heterossexual? Do ponto de vista sexual, é mais simples, porque no caso, principalmente da homossexualidade masculina, o desejo visual é recíproco. Então aí é uma facilidade extraordinária. Bateu, ficou bacana. Exatamente. É tudo de uma Isso homem com homem. Homem com homem. E mulher com mulher. Mulher com mulher é uma complicação. Há uma enorme promiscuidade na homossexualidade masculina que não é assim na feminina. A tendência das mulheres é fazer pares, formar alianças, que não existiram, mesmo no apogeu dos movimentos libertários homossexuais nos Estados Unidos, saunas gays para lésbicas, entendeu? Só tinha para homossexual masculino, porque essa sexualidade promíscua e grosseira é muito mais atraente para os homens do que para as mulheres. Flávio, mas e os homossexuais também buscam casos de amor, também se casam e têm relações duradouras. Isso também acontece. Acontece e aí os problemas são idênticos. Quer dizer, aí são idênticos amor, ao hétero. Anti-amor. Ciúme, inveja. Muito do ciúme é inveja. Quando um homem, por exemplo, tem uma mulher muito bonita e ela entra num lugar, ou entra um casal num lugar, e todo mundo presta atenção, olha muito para a mulher, ele pode ou ficar envaidecido, ou ele fica incomodado, mas não é que está com medo que alguém vai lhe roubar a mulher ali na presença dele. Ele fica meio invejoso do sucesso que a mulher está fazendo e que ele não faz igual. Ou seja, existe a competição entre os sexos. É real. E agrava a competição porque houve sempre uma certa divisão. A mulher tinha este poder sensual e o homem tinha o poder econômico. Mais recentemente, na medida em que as mulheres entraram no mundo e no universo masculino do trabalho, né, e com sucesso crescente, não há nenhuma razão para as mulheres não terem igualdade mesmo, e nessa igualdade as mulheres vão ficar com todo o poder econômico e manter o tradicional poder sensual, o que é uma condição bastante desconfortável para muitos homens e talvez de alguma forma esteja até contribuindo para o aumento da homossexualidade masculina. Por exemplo, as pessoas, você acha que existe uma tendência, todo mundo quer casar?
Não, por isso eu digo, essas coisas, mesmo, por exemplo, da mulher, quando ela reúne todos esses poderes, vamos dizer assim, tanto os tradicionais da sensualidade, quanto o econômico, elas se tornam muito assustadoras para os homens, não é? Muitas mulheres muito bonitas, independentes, bem-sucedidas, têm dificuldade para ter parceiro disponível para, quer dizer, exposto outra vez, muita areia para o caminhãozinho deles e porque eles se sentem inseguros, sem armas, né? Muitas dessas mulheres também hoje nem têm grande interesse no casamento, né? Porque não estão dispostas a pagar o tributo das restrições à individualidade e à liberdade pessoal que elas conquistaram. Todos os dados que a gente tem hoje, acompanhando realmente nesses últimos 30 anos milhares de pacientes, mais de 7 mil pacientes, é o seguinte: de uns 4, 5 anos para cá, cresce muito o número de pessoas que na faixa etária dos 40 anos, homens e mulheres, não querem mais se casar. Uma pessoa com 40 anos já casou, já teve filho, já divorciou, já perdeu metade dos bens no divórcio, já quando pagou não caro mais, por isso? já se afastou dos filhos, mas de todo modo já teve filhos. A pessoa não querendo mais ter filhos e não querendo mais compartilhar, essas pessoas começam a não querer mais se casar. Começam a viver cada vez melhor sozinhas. Pois é, tem uma tendência mundial, acho que o terceiro milênio está aí para dizer isso, das pessoas ficarem sozinhas, né? E essa solidão, as pessoas vão segurar legal? Olha, cada vez mais seguram melhor. Há 10, 15 anos atrás, a gente ainda ouvia muito frases, como eu ouvi do meu pai, que dizia que antes mal acompanhado do que só. Né? Porque a ideia de ficar sozinho é uma ideia desesperadora. Aliás, a ideia de ficar sozinho sempre foi mais desesperadora para os homens. Os homens, nesse sentido, talvez tenham uma peculiaridade mais infantil do menino que chega em casa e está atrás da mãe. Né? E a mulher é um pouco a mãe. Cadê minha mãe? Tá lá. Bom, então deixa ela para lá que eu não quero nada. Vou brincar com as minhas coisas. Mas na ausência, eles ficam muito inquietos. Mas cresce o número de homens que vão ficando cada vez melhor sozinho em casa. As mulheres sempre ficaram. As pessoas te procuram mais por quê? Qual é o mais comum tipo de problema? Sofrimento de amor? Hoje talvez até pelas minhas publicações, pelos lugares que eu escrevo, os temas sentimentais sejam os mais frequentes. Há 20 anos atrás eram os problemas sexuais. A gente cresceu sonhando com amor e vendo no amor a coisa mais linda que tem no mundo. Mas não é bem isso a realidade dos fatos, né? Então, viva as parcerias, né? Tomara que elas deem super certo. Isso é parte do E super obrigada, Flávio. Obrigado a você, foi um prazer.